ar, boa tarde. Espero que tenham almoçado bem. Eu almocei bem, graças a Deus. Hoje eu estou feliz, eu estou no escritório. Vamos lá ver as perguntas que nós temos aí. O Igor vai nos ajudar aqui com as perguntas. Bom, então começando com a pergunta do André. Ele pergunta, o RET se aplica a empresas que prestam serviços para as incorporadoras? Se sim, como aderir ao benefício? Não, o RET é benefício só para as incorporadoras. Mas eu vou complementar a sua pergunta. No programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, a Caixa Econômica Federal, ela faz o papel de uma incorporadora no faixa 1. E nesse caso, as construtoras contratadas pela Caixa, que emitem nota fiscal para a Caixa, também pode ter o benefício do RET, que antes era de 1% e hoje ficou em 4%. Vou te mostrar a legislação daqui a pouco. As construtoras que trabalham para as incorporadoras não têm o benefício. O benefício é sobre a venda de imóveis, sobre VGV, sobre a receita que vem de um contrato, tá? O Weber pergunta, uma incorporadora pode optar por não contratar uma construtora, adquirir um terreno e construir os seus imóveis por conta própria e recolher os próprios impostos incidentes sobre a receita de vendas destes imóveis no RET? Sim, perfeito. Isso aí é uma coisa bem comum, principalmente nos lugares que ainda não tem ainda o hábito das empreitadas, não tem ainda os empreiteiros de serviços especializados. A incorporadora, ela compra o terreno, geralmente tem engenheiro dentro do quadro societário, que o engenheiro assina o ART da obra, contrata os funcionários, contrata com seus próprios funcionários. E se quiser até contratar algum empreiteiro para fazer algum serviço específico, fica tudo aí na incorporadora. E o que ela tributa? Tributa a receita, que é a venda de imóveis. Aí sim, se fizer o patrimônio de afetação, tem o RET, se não tiver, tem a opção do lucro presumido. O Henrique pergunta, no caso de incorporadora que não contrata uma construtora, opta pelo RET, como fica a questão do ISS, na medida em que não é emitida uma nota fiscal e sim a escritura para o comprador final? Vamos pensar que se você não contratou uma construtora, olha que esse termo construtora que eu uso, ele engloba todos os empreiteiros que faz serviço especializado da construção civil. Não necessariamente tem que contratar uma construtora, pode contratar vários empreiteiros que faz impermeabilização, que faz fundação. Então, ou se a empresa construir só com mão de obra própria, com funcionário CLT registrado na carteira, como é que fica o ISS no final? No final você vai calcular, dependendo da prefeitura que você tiver, você vai usar a sua folha de pagamento para justificar que você fez com seus próprios funcionários. E ninguém presta serviço para si mesmo. Logo, se você construiu com seus funcionários, não tem ISS para pagar. A não ser que o cálculo da prefeitura seja em cima da pauta fiscal e vai dar um diferencial aí de ISS a ser pago. Este diferencial é discutível na justiça e é o caminho, né? As decisões judiciais todas, sem exceção, têm dando ganho de causa para isso. Agora a pergunta do Fernando, ele primeiro diz boa tarde e pergunta, empresas optantes pelo Simples Nacional, CNAE 412400, construção de edifícios, adquire um terreno, constrói uma casa e vende, sendo uma operação esporádica, 1 a 2 vezes no ano. Pergunta, é possível tributá-la pelo anexo 4 ou devo sair do Simples e optar pelo lucro presumido ou real? Bom, quando você constrói uma casa e você vende, a sua receita vem da venda de imóveis. Esta atividade é do setor imobiliário, não é do setor da construção civil. Então, a sua empresa tem CNAE 412, que é o CNAE de construção, que é o CNAE de construtora, é o CNAE das empresas que vendem serviços. Se você constrói a casa e você vende a casa, esta atividade é atividade de setor imobiliário, que você tributa pelo regime de caixa, recebeu, pagou imposto. E você não tem alternativa de optantes pelo Simples. Quem faz isso? Quem constrói e vende imóveis. A sua receita vem da venda de imóveis, tá certo? Então, se a sua empresa trabalha para terceiros e trabalha também para construir sua casa e vender, você tem que ter os dois CNAEs. Você tem que ter o CNAE de construção quando você construir para terceiros. Você tem que ter o CNAE de setor imobiliário quando você construir para você mesmo vender.
E essas duas atividades são atividades distintas e que tributam separado, mesmo que você tenha feito com a mesma empresa, com o mesmo CNPJ. A venda da casa não tributa no Simples, porque isso não é possível, tá certo? Você está exercendo duas atividades dentro do mesmo CNPJ. Eu sugiro que você trata essa venda de casas em um outro CNPJ, se isso acontecer com uma certa frequência. Se for esporádico, deixa dentro dos dois CNPJs. Vou insistir com você o seguinte: essa atividade, ela tem tributação diferente e o próprio sistema e todas as informes fiscais que existem, você vai tributar a atividade que você fez de fato. Venda de imóveis é de um jeito e venda de serviço é de outro jeito. A venda de serviço pode estar no Simples, a venda de imóvel não pode, né? A pergunta do Henrique. Sendo separados os CNPJs da construtora e incorporadora, a construtora terá que faturar contra a incorporadora. Nesse caso, não ocorre um acréscimo na carga tributária? Olha, é questão de fazer conta, né? Eu acho que importante é você ter incorporadora e construtora e CNPJ distintos. A incorporadora, ela tem KNAI 4.1 e a construtora o KNAI 4.2. Só o KNAI 4.2 pode exonerar a folha, que é outra questão que a gente vai falar daqui a pouco, sobre a possibilidade de exoneração de folha. Até porque eu acredito mesmo que vamos ter isso pela frente. Não vai acabar em 2020. Então, só as empresas construtoras que tem funcionário, que tem mão de obra, a incorporadora necessariamente não tem que ter. Ela pode empreitar os serviços aí. E aí, qual que é a pergunta mesmo? Ele pergunta se não ocorre um acréscimo na carga tributária faturando da construtora para a incorporadora. Isso. Quando a construtora, e tem um planejamento tributário muito interessante, que a gente pratica muito, nada de ilegal. Se a construtora é sócia da incorporadora, ela pode receber o lucro dela como distribuição de lucros da incorporadora. Então não tem problema nenhum ela receber parte disso. Mas faturar, tem que faturar. Tem que emitir nota fiscal. Lembra bem que o CNPJ da construtora, o CNPJ da incorporadora são pessoas distintas, né? Cada CNPJ é uma pessoa, assim como o nosso CPF, né? Se a construtora ela está prestando serviço para a incorporadora, mesmo que ela seja sócia, ela está vendendo serviço contratado na empreitada. Você tem não só que emitir nota, como tem que ter folha de pagamento, porque daqui para frente nós vamos falar de um outro assunto, ISS e INSS. Se você não fatura, não tem como aproveitar a tua folha para tirar a CND. A empresa presta serviço para a outra. São empresas, são entidades distintas uma da outra, né? E agora é a pergunta da Kátia. Ela diz boa tarde. E no caso da distribuição de lucros, poderia esclarecer como seria no caso da incorporadora que na contabilidade reconhece a receita pelo regime de competência, porém o recolhimento dos impostos se dá pelo regime de caixa. Assim, o lucro contábil é diferente do fiscal. Como seria a questão da distribuição de lucros sob o aspecto fiscal? Isso aí eu até citei para você essa questão. Então você tem que apurar, é uma pena, porque eu gosto sempre de explicar isso quando eu escrevo, né? Mas agora não dá pessoalmente, não tem jeito de escrever isso. Mas te mostrar a diferença entre uma e outra, né? Então você vai fazer a contabilidade pelo regime de competência, vai reconhecer a receita conforme o andamento da obra, é o POC, né? Ou não, depende da opção que você vai ter. E vai tributar pelo caixa, pelo que você receber. Então você tem que fazer as duas contas para você verificar se o lucro contábil ele foi tributado. Se ele foi tributado, você pode distribuir ele. Se não foi, você tem que distribuir no limite do que foi tributado, né? Então eu dei um exemplo quando eu expliquei isso, que quando é que acontece o lucro contábil ser maior do que o lucro tributado? Quando você termina a obra, aí você vai reconhecer receita conforme o andamento da obra, logo o teu lucro vai estar inteiro dentro da sua contabilidade. Mas ainda a pessoa não pagou, porque ainda tem parcelamento, tem financiamento, tem repasse, ainda vai a receber. Você tem que fazer o cálculo da proporção do lucro tributado com o lucro contábil, para você saber qual o limite que você tem de distribuição de lucros. Para evitar problemas, eu sempre sugiro que a distribuição do lucro não ultrapasse o 25% do lucro, não reduza PL. Então você distribuir tudo é que você não pode, porque se você ainda não recebeu tudo, você ainda não tributou tudo. Mas precisa fazer a conta, você tem que fazer a conta de quanto você tem de lucro que você já tributou e quanto você tem de lucro que você reconheceu na contabilidade.
Se você distribui mais do que isso, a distribuição de lucros é tributada, tá? Então, só tem que fazer a conta mesmo. Quando nós estamos presencial, eu faço essa conta junto com vocês. Eu não vou encontrar um jeito de escrever assim e fazer conta aqui no EAD, tá? Vamos ver se eles... Aí as pessoas estão me assessorando aqui nessa parte, os jovens, né, que são evoluídos da área de TI, me encontram um jeito para eu fazer um cálculo e mostrar como é que faz, tá? Mas se você quiser, pode mandar um e-mail que eu ajudo você a fazer essa conta.